Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Pessoal, a palavra de Deus queimando no meu coração. Nós estamos passando aqui na igreja por diversos desafios. E eu acabei de falar uma coisa para o Mateus aqui, e eu quero dizer isso para vocês. Nós temos inúmeros desafios. Nós temos um culto onde vem 60 pessoas que se comprometem, pessoas que dizem assim, não, vamos estar juntos, vamos estar fazendo a obra de Deus, eu estou aí para ajudar, eu quero trabalhar na obra de Deus, eu quero estar junto. E depois a pessoa some e vai embora falando mal, brigando, e não congrega em lugar nenhum, não quer saber do Evangelho, não quer saber de Jesus. Nós temos defeitos, nós temos problemas, nós temos limitações. Hoje nós estamos em poucas pessoas, eu quero deixar isso claro para vocês. Mas nós precisamos de algo, que algo seja a nossa marca. Nós precisamos... Obrigado, amor. Pega esses aqui, eu já dei, eu já levo isso aqui. Ó. Tem que servir para mim, amor, não consigo servir. Deixa aqui. Bota aqui a tampinha, por favor. Bom, vou esperar a Thalita voltar, o Marcelo voltar também. Eu quero todo mundo prestando atenção nisso. Assim, ó, nós precisamos de uma igreja de irmãos mais velhos. Como que é assim, irmãos mais velhos? Quando nós temos irmãos, eu sou o irmão mais velho da minha casa, tá? Eu tenho 8 anos a mais que o meu irmão. Normalmente eu vou falar isso e ele vai dizer, não é assim. Tem exceções. O que eu vou falar tem exceções. Mas eu vou falar da regra. Normalmente, os irmãos mais velhos são aqueles que dão menos trabalho. São aqueles que compreendem mais os pais. São aqueles que ajudam mais a cuidar dos mais novos. Por exemplo, nós temos muitos desafios. Eu quero dizer aqui, ó. A nossa igreja não pode ser um desafio em nós. Nós temos que pular essa etapa urgente, como pagar o aluguel, como os cultos, como a organização de tudo. Nós temos muitas coisas para seguir à frente. E eu quero que nós venhamos tirar, em nome de Jesus, o foco daqui de dentro e colocar o foco na nossa cidade. E eu quero que vocês saibam de algo. Jesus ama vocês. Jesus tem um propósito na vida de vocês. Todo mundo sabe isso de cor e salteado. Mas Deus ama Porto Alegre. Deus ama essa cidade. E nós precisamos pregar o Evangelho para as pessoas que estão se perdendo na nossa cidade. E para pregar o Evangelho, e para ganharmos almas, nós precisamos de algo, que é o que eu vou falar essa noite aqui. Então eu quero a atenção redobrada de todo mundo. O capítulo 2 de Atos, eu vou pregar ele em 4 cultos aqui. Hoje eu vou pregar do versículo 1 ao versículo 4, mas, por favor, prestem atenção de coração, tá bom? Vamos ler então mais uma vez? Todo mundo com a Bíblia aberta. Atos capítulo 2, o versículo 1 ao versículo 4. Diz assim, pessoal. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Senhor, pela misericórdia do teu nome, pelo amor que tu tens à tua igreja, que essa noite aqui seja uma noite singular em nossa história. Fala conosco de forma poderosa, goteje tua doutrina sobre nossa mente, que a tua lei venha chover sobre os nossos corações e encharcar a alma do nosso ser com a tua palavra, com a tua escritura, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Bom, então atenção redobrada. Pessoal, o que está acontecendo aqui?
Jesus veio ao mundo salvar pecadores que haviam caído em Adão. Adão pecou, Jesus vem ao mundo, prega o evangelho, inaugura a igreja, fala que vai inaugurar, que vai edificar, na verdade, a igreja já existia desde o Antigo Testamento. Ele vai edificar essa igreja que já existia sobre ele, sobre a declaração que Pedro dá, sobre a rocha. Perfeito. Jesus vem, por ele pregar, por falar o que ele falou, ele é morto. Depois de 3 dias ele ressuscita. Depois de ressuscitar, ele fica 40 dias caminhando entre os discípulos e falando assuntos acerca do reino de Deus. Pois bem, depois de falar 40 dias, provar a ressurreição, ele vai pegar e ele vai voltar para o céu, na ascensão. Ele, antes de voltar para o céu, ele vai dizer: fiquem em Jerusalém, fiquem na cidade, até que vocês sejam cheios, revestidos de poder. No capítulo 1 e no versículo 5, ele vai dizer assim: porque na verdade batizou, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Eu quero abrir a minha pregação aqui, me retratando com a igreja. Pena que tem poucas pessoas, depois eu vou conversar com os irmãos. Há 2 pregações atrás, antes de falar o que eu vou falar, eu quero explicar algo para vocês. Eu não sou um papa, eu não sou infalível, eu não sou a escritura, eu erro. E há 2 pregações atrás, eu errei, eu falei algo que não é verdade, ou algo que não é uma verdade completa para vocês. E estudando a escritura e verificando o que a escritura diz, eu verifiquei que eu estava errado. Eu queria até colocar aqui na igreja um concílios e guilhotinas, onde todo herege, no período da reforma, eles iam para a guilhotina. Então hoje eu estou indo para a guilhotina, tá? Eu não tive condições de preparar, mas Deus me guarde de não cometer mais erros pregando, mas eu erro. Então eu errei, eu quero explicar algo para vocês o que é o correto. Bom, antes de entrarmos no capítulo 2, versículo 1 em diante, no capítulo 1 e o versículo 5, a Bíblia diz, Jesus falando: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus já havia salvo os discípulos, eles já eram salvos, eles já eram nascidos de novo, eles já eram cristãos. Eu falei para vocês há 2 semanas atrás que o batismo com o Espírito Santo é o novo nascimento. Pois bem, ele é de fato o novo nascimento, conforme Paulo vai falar aos Coríntios, que vai dizer que todos nós fomos batizados no Espírito Santo. O que Paulo está dizendo? Que o salvo, ele é mergulhado, ele é batizado, ele é imergido no Espírito Santo. Segundo o ensino de Paulo, segundo o ensino de todo o Antigo e o Novo Testamento também, o batismo com o Espírito Santo, ele também é a conversão, ou ele é a conversão, quando nós nos entregamos a Cristo, quando Cristo nos converte para nós nos entregarmos a Ele, nós somos mergulhados no Espírito Santo. Há uma mudança de mente, há uma mudança de vida, há uma mudança de estilo de vida, há uma mudança radical na vida do homem e da mulher, que são batizados no Espírito Santo. Pois bem, aí nós chegamos aqui no capítulo 1 e no versículo 5, que eu preguei há 2 semanas atrás. Jesus está falando para os discípulos, comendo com eles. Ele disse para eles: não se ausentem de Jerusalém, fiquem na cidade. Ele vai dizer isso em Lucas também. Vocês estão esperando a promessa do Pai, que o Espírito Santo viria com poder sobre a vida deles. E no versículo 5 ele diz: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aqui, Lucas, nesse contexto, ele não está se referindo ao novo nascimento. Ele não está se referindo à conversão. Em primeiro lugar, o batismo com o Espírito Santo, ele é a conversão, quando nós fomos aceitos por Cristo, quando Cristo nos salvou, nós somos batizados no Espírito Santo, conforme Paulo escreveu aos Coríntios. Todos nós fomos batizados. Só que Lucas, ele pega esse mesmo termo para falar de uma experiência distinta da conversão. E ele vai dizer: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Paulo utiliza a linguagem do batismo para a conversão.
Porém, Jesus também utiliza essa linguagem para uma capacitação, uma experiência de plenitude com o Espírito Santo. Entende-se que a conversão é o batismo no Espírito Santo e que Lucas utiliza essa mesma linguagem para esse enchimento do Espírito Santo. Então, muitos teólogos, para não criarem problema e confusão, eles chamam esse enchimento de plenitude do Espírito Santo, o que não é errado, pois eles foram cheios. Vocês entenderam? Os teólogos têm um problema na mão. A intenção dos teólogos, dos pastores, dos mestres, é ensinar a palavra para o povo, é facilitar o entendimento da palavra. Mas Paulo vai chamar a conversão de um batismo. Ezequiel também vai falar sobre isso. O Antigo Testamento vai atestar isso que Paulo está falando no Novo. Só que Lucas vai chamar esse enchimento de alguém que já foi batizado, já foi regenerado, já é uma nova criatura. Lucas também vai chamar isso de batismo. Então os teólogos, para facilitar, para que o povo venha entender, eles não chamam as duas experiências de batismo. A primeira experiência, que é a conversão, a maioria dos teólogos vai chamar isso de batismo. E a segunda experiência, que é esse enchimento do Espírito, alguns teólogos vão chamar de plenitude do Espírito. Não é o batismo, é a plenitude. Outros teólogos, eles vão chamar a primeira experiência e vão dizer, é conversão e não é batismo. E a segunda experiência, que é esse enchimento, eles vão chamar essa de batismo. Aí nós temos um problema. Como resolver isso? Simples. Vamos ficar com o que a Bíblia diz. A Bíblia chama a conversão de batismo? Sim. A conversão é um batismo, é um mergulhar no Espírito. A pessoa é feita nova criatura. Ela tem o Espírito Santo atuando na vida dela, capacitando ela para viver a vida cristã, para vencer o pecado, para se santificar. É o Espírito Santo que vai agindo na vida dela para ela agir dessa forma. Ou seja, isso é um batismo. Só que a Bíblia também chama esse enchimento, essa plenitude do Espírito de batismo. Então, se você quiser chamar os dois de batismo, chama à vontade. Eu não chamo os dois de batismo para não criar confusão na mente do povo. Até porque Atos, ele não se propõe a ser uma carta normativa. Ela não cria uma norma. Por exemplo, ninguém chega aqui na igreja, o Marcelo chega aqui na igreja brabo. Jackson, nós oramos e não teve língua de fogo sobre a nossa cabeça, então Atos não é verdadeiro. Tu nunca fez isso, Marcelo. Por quê? Porque Atos, tu entende que Atos está narrando que não necessariamente isso tem que se repetir. É apenas uma narrativa, não é norma. E nós entendemos que as outras cartas, os apóstolos, eles estão ensinando o que é norma para a igreja. Em Atos não é. Mas Lucas jamais usaria uma linguagem errada. Então nós temos que entender, não é difícil de entender, que o que Paulo está falando é um batismo porque a vida da pessoa é mudada. Sim, o que eu falei há 2 semanas atrás foi isso. Mas não é só isso. Esse enchimento do Espírito, essa capacitação para cumprir o ID de Jesus, Atos também vai chamar de batismo com o Espírito Santo. Ok? Deu para entender? Entenderam, igreja? Tá bom. Então, vamos lá. Eu quero explicar algumas coisas para vocês. Por isso que eu preciso de muita atenção na pregação de hoje. Em primeiro lugar, o poder prometido por Jesus em Atos 1:8 e Lucas 24:49 é um poder extraordinário. Olha, preste atenção aqui. O poder que Jesus prometeu em Atos 1:8 e em Lucas 24:49. Alguém pode ler para nós aí? Lucas 24:49. Volta João e chega em Lucas. Lucas 24:49. Continua com o dedo ali marcando Atos 2, tá? Essa experiência, ela é um poder extraordinário, ela é uma experiência extraordinária. E ela está prometida e ela está além do poder
que o Espírito Santo derrama sobre o novo nascimento, sobre o crente no novo nascimento, e do poder que possibilita a santificação gradual do cristão. Isso é fácil entender a partir dos termos: sereis revestidos de poder, ou recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e pelos efeitos desse poder, que podem ser vistos no livro de Atos. Além do fato de que os discípulos já haviam nascido de novo antes de Pentecostes. Como que tu sabe, Jackson, que os discípulos já eram cristãos? Diversas vezes Jesus vai mostrar isso. Um caso é em João capítulo 15, quando ele diz assim: vocês já estão limpos pelas palavras que eu tenho falado a vocês. Isso é conversão, tá? Jesus vai falar também que um deles só não era convertido, que é o filho da perdição. Então, em primeiro lugar, grava isso aqui vai nortear a pregação. Grava isso. O poder prometido por Jesus não é o poder da conversão, que possibilita o cara se santificar, que possibilita o cara viver a vida cristã. É um poder extraordinário, é algo marcante, fora da conversão. Em segundo lugar, essa promessa de que os discípulos receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles, Atos 1:8, e que eles seriam revestidos de poder do alto, Lucas 24:49, foi uma promessa feita para sustentar. Preste atenção aqui. Essa promessa, ela foi feita para sustentar o processo de evangelização do mundo e todos os ministérios que apoiam tal processo. O contexto de ambos os textos torna essa premissa muito clara quando diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus liga o recebimento desse poder, o recebimento dessa virtude, o recebimento dessa bênção com a evangelização. Gravem isso na cabeça de vocês. Esse poder não está ligado com a conversão dos discípulos, com a vida cristã dos discípulos, não. Essa é uma experiência para a evangelização. Gravem isso na cabeça de vocês. Em terceiro lugar, a tarefa da evangelização do mundo ainda não está completa. Jesus disse que eles receberiam poder para evangelizar. Os cessacionistas é um grupo burro teologicamente nessa questão. Eles não querem entender, eles querem fechar a Bíblia no entendimento deles. Os cessacionistas são aqueles que creem que o agir de Deus cessou da forma como se deu em Atos dos Apóstolos. E eu converso com qualquer cessacionista do mundo, e eu peço, como eu discuti essa semana com um, que eles me mostrem um texto, apenas um, que diga na Bíblia que os milagres cessaram. E eles não têm, porque eles querem acreditar que os milagres acabaram. Eles querem crer que foi diferente. Pessoal, aqui está o relato das pessoas que foram curadas, mas muitos não foram. Mas muitos não foram curados. Só que o interesse aqui de Lucas é relatar aqueles que foram. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Evangelho é o mesmo. Alguns dizem: não precisamos desse poder que os discípulos receberam para evangelizar o mundo. A minha pergunta é: se nós não concluímos a evangelização do mundo, se Jesus liga o recebimento desse poder com a evangelização de todos os povos, quem somos nós para abrirmos mão de algo que Deus fala que é para todos? Pedro vai pregar esse sermão em Atos capítulo 2, e ele vai dizer que essa promessa é para todos quantos o Senhor Deus chamar. O enchimento do Espírito, o enchimento de poder, o enchimento da virtude que nos desperta de um sono espiritual é para todos os cristãos. Gravem isso. Jesus liga a evangelização do mundo com esse recebimento do poder. Sim,
Isso cessou quando eu olho para a nossa época e eu vejo que não evangelizamos o mundo todo ainda, eu vejo que não cessou. Simples. O que a história diz? Eu vou ler um texto bem curtinho do Jonathan Edwards, que é considerado um dos maiores pregadores de todos os tempos. E ele tem muito a nos ensinar aqui essa noite. Presta atenção. Desde a queda do homem até os nossos dias, a obra da redenção tem sido principalmente exercida por notáveis, isto é, extraordinárias, comunicações do Espírito de Deus. Apesar de sempre haver uma influência constante do Espírito de Deus em algum grau para cumprir as ordenanças divinas nos principais momentos históricos em que as maiores obras de Deus têm sido feitas para levar o seu trabalho adiante, observa-se um derramar notável do Espírito em épocas especiais de misericórdia. Jonathan Edwards. O que ele está falando? É lógico que em todas as épocas da igreja, o Espírito Santo esteve presente com a igreja. Vocês não oram, vocês não jejuam, vocês não são cristãos, não são melhores pais, melhores filhos, vocês não são nascidos de novo sem o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem uma medida constante em toda a história da igreja. Mas é notável, qualquer tolo, qualquer bobo nota que existem momentos históricos em que o Espírito Santo é derramado de forma extraordinária, de forma especial sobre o povo de Deus. É notável isso. Nós notamos em Pentecostes, Jackson, mas ali o Espírito Santo veio. Eles não tinham Espírito Santo besteira. Todo o Antigo Testamento eles estão tomados pelo Espírito Santo. Mas era em gotinha. Não era em gotinha coisa nenhuma. Deus sempre agiu do mesmo jeito. Se papo era em conta-gota, conta-gota, conta outra. Nós vamos ler nos evangelhos, antes de Jesus morrer, que isso simboliza, que ainda significa o Antigo Testamento, que homens eram cheios do Espírito Santo, homens eram tomados pelo Espírito Santo. Só que aqui em Atos capítulo 2, é algo especial, é algo extraordinário. É um avivamento que está ocorrendo na vida desses 120 homens. E eu disse uma coisa para o Mateus que está ali na frente. Eu disse para ele assim, cara, eu estou correndo muito. Eu estou triste, angustiado com algumas coisas, mas ao mesmo tempo o meu coração está cheio de fé. O meu coração está cheio, transbordando de fé. E eu falei para minha esposa, isso não vem de mim. Isso não é da minha pessoa. É normal nós sermos questionadores, mas eu tenho tido uma liberdade para orar e para pedir para Deus. Deus tem enchido meu coração para pedir com fé ao Senhor, de ir ao trono da graça e de pedir para Deus. Jesus disse pedir. Oração não é só pedir, não é, mas se você não pede também não é oração. Nós temos sido influenciados de um lado pelo evangelho da prosperidade que pede, aí nós saímos desse contexto e vamos lá para o outro extremo. Não, agora eu não peço nada, eu só fico dizendo santo, 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 aleluia, aleluia. Que nem o André, que é amigo meu, o Marcelo conhece, eu ia orar com ele, ele ficava meia hora falando assim, santo, aleluia, santo, aleluia, santo, aleluia, santo, aleluia, assim. Meu Deus, aquilo me irritava. Imagina, do teu lado, do teu ouvido, santo, aleluia, santo, aleluia, santo, aleluia. Deus não me salvou somente para isso. A oração não é somente isso. Isso é uma atuação do Espírito Santo. Eu disse para o Mateus assim, cara, nós não precisamos de muitos para alcançar muitos. Pessoal, John Wesley dizia, Deus, dá-me 100 homens que não temam nada a não ser o pecado, que não temam a morte, que não temam o império, que não temam reis, que não temam nada, e eu abalarei o mundo pelo poder do teu evangelho. Nós não precisamos de uma igreja lotada para invadir essa cidade e pregar o evangelho para eles. Nós precisamos de um revestimento do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos de uma atuação poderosa do Espírito Santo em nós. De tempos em tempos, Deus se move de forma estrondosa. Deus se move de forma maravilhosa.
Você pode botar o nome que você quiser nisso. Alguns chamam de avivamento. Alguns vão chamar de despertamento. Outros vão chamar de enchimento. Outros vão chamar de derramamento. Outros vão chamar de recebimento. Outros vão colocar o nome nisso de batismo. E outros vão colocar o nome disso de reforma. Não importa. Não importa. Se tu chama isso de reforma, se tu chama isso de batismo, se tu chama isso de enchimento, se tu chama isso de plenitude, importa que nós precisamos, importa que é para nós, importa que nós não podemos ficar somente na concepção mental. Eu sei que Deus está comigo, porque a Bíblia diz, e eu tenho uma concepção racional, e não experimental com Deus. Nós precisamos de uma experiência de poder com o Espírito Santo. Nós precisamos de uma experiência, sim, pentecostal. E não o pacote pentecostal moderno que nós conhecemos. Eu me refiro ao Pentecostes da Bíblia. Pode não ter língua estranha, não é obrigado a ter língua estranha no pacote. Isso eu vou falar semana que vem e vou explicar para vocês. Não é porque uma pessoa fala em línguas que ela é cheia, não. A Bíblia vai dizer, acho que em Atos capítulo 4, se não me falha a memória, que eles foram cheios do Espírito Santo, e nesse momento a Bíblia não fala que eles falaram em línguas. Línguas não é uma evidência que eles são cheios, não. Semana que vem eu vou falar sobre isso. Mas nós precisamos de uma experiência com Deus. A minha pergunta é que quando você ora, você sabe que Deus está presente, porque você leu numa teologia sistemática que Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Sim, isso é muito bom. É muito bom e eu não sou contra isso. Precisamos disso. Mas não podemos somente orar somente nessa certeza intelectual. Nós temos que ter uma experiência na oração com Deus. Isso não é regra, isso não vai ser sempre, isso não vai ser em todos os momentos, mas nós precisamos disso. Nós precisamos disso. De tempo em tempo Deus se move. E a minha oração, igreja, é que Ele se mova no nosso meio. Então vamos lá. O foco dos avivamentos é sempre Deus. Versículo 1 vai dizer do capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? O dia de Pentecostes são 50 dias após a Páscoa, Pentecostes. O Brasil é pentacampeão das Copas, Penta 5, Pentecostes. São 50 dias após a Páscoa. Era a comemoração da festa da colheita. Êxodo 23, 16. Havia um significado simbólico e lindo nessa data. O derramamento do Espírito Santo como uma expressão extraordinária de poder. Era para levar o testemunho de Cristo e a evangelização do mundo. Isso é exatamente uma grande colheita no campo de Deus, que é o mundo. Paulo plantou igrejas nas principais cidades, Jesus percorreu as cidades, o Espírito Santo foi derramado em meio a uma festa, e a intenção de Deus é sempre apontar para Jesus. Olha aqui para mim. Eles estão na festa de Pentecoste. Haviam 3 festas badaladas em Israel. E a festa de Pentecostes é uma. Vinha pessoas de todas as nações. Tem gente de tudo que é canto do mundo nessa festa. É uma festa badaladíssima. O mundo inteiro estava lá. Qual é o dia que Deus resolve invadir e encher do Espírito Santo a igreja dele? É no dia de Pentecostes. Há um propósito, há um projeto do Espírito Santo de Deus em alcançar o mundo pelo poder do Evangelho. Pessoal, quando Paulo foi plantar igrejas, ele não plantou numa cidadezinha do interior. Paulo plantou a igreja só em cidades da onde a cultura saía para as outras cidades. Olha aqui,
As cidades que Paulo vai plantar são cidades estratégicas para o crescimento do evangelho. Jesus, quando vai pregar, ele percorre cidades estratégicas para o crescimento do evangelho. O Espírito Santo, quando vai ser derramado, ele não é derramado um dia antes, ele é derramado de forma estratégica em um momento onde muitas pessoas vão ser alcançadas. Eu quero dizer uma coisa para vocês: nós moramos em uma cidade, Porto Alegre, a cidade mais ímpia, mais pagã do Brasil. A capital onde possuímos o menor número de cristãos, o menor número de igrejas relevantes e bíblicas. Nós não somos a melhor bolachinha do pacote, nós não somos a melhor igreja de Porto Alegre, nós não somos os mais de Porto Alegre. Mas minha pergunta para você: quais são as muitas outras opções de igrejas bíblicas em Porto Alegre? Eu conheço, mas são raros. O que nós temos, o quê? É o imundo do Silvio Ribeiro aqui em Porto Alegre. É aquele podre, aquele filho do diabo. O que nós temos? Nós temos muitas igrejas comercializando o evangelho em Porto Alegre. A nossa cidade, além de ter poucas igrejas, das poucas que tem, poucas são bíblicas. Poucas não estão interessados em roubar o povo. Há um desafio para nós. Deus colocou vocês nessa cidade não para fazer vocês ricos, não para fazer vocês prosperarem e vocês ficarem ricos e envelhecer e tomar um banho de sol, como diz o John Piper, ficar aqueles velhos cor de laranja tomando banho de sol, aposentados, gastando dinheiro da aposentadoria. Não! O projeto de Deus para a tua vida e para mim é alcançar essa cidade. É alcançar essa cidade. Isso é Pentecostes. É alcançar a cidade. Versículo 2. Versículo 1 e versículo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, é uma festa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. De repente, grave essa palavra. De repente veio do céu, essa palavra aponta que o Espírito Santo é livre, é soberano, não está vinculado ao tempo, nem ninguém, nenhuma técnica. Não é uma igreja que detém o poder, não é a igreja que administra o poder. Essa igreja, ela não tem o poder na mão e os apóstolos vão distribuindo esse poder. Não, a igreja está orando, a igreja está clamando de forma silenciosa, clamando de forma obediente a Deus, de forma singela ao Senhor, e de repente mostrando que é Deus que age no meio da igreja. O nosso papel é pedir, o nosso papel é bater na porta, e o papel de Deus é nos encher. No verão de 1871, duas mulheres chegaram para Moody e disseram para ele: nós queremos que tu seja batizado com o Espírito Santo. Nós queremos que tu seja cheio do Espírito Santo. Nós queremos que tu seja tomado pelo poder do Espírito Santo. Duas mulheres chegaram no verão de 1871 para ele. Em setembro desse ano, ele começou a orar com elas todas as tardes de sexta-feira. No dia 24 de novembro de 1871, o edifício da igreja que Moody pastoreava foi destruído no grande incêndio de Chicago. Moody foi um dos maiores evangelistas que pisou os pés desse mundo. Ele era bem gordo, enorme, grande, com uma barba enorme. Não, eu não estou tentando imitar ele, tá bom? Eu vou emagrecer pelo poder de Deus. Eu vou perder, eu estou com 100 quilos. Para a glória de Deus. E esse homem tinha mais de 150 quilos, enorme, grande, alto. Ele era um sapateiro. E ele queria tanto que o nome de Deus fosse glorificado em Chicago, que ele disse um dia para Deus: Deus, eu não vou passar um dia sem pregar o teu evangelho.
Eu vou pregar o teu evangelho, nem que seja para pessoa que te parar na minha frente, eu vou pregar. Porque, irmãos, a obra de Deus é levada por pessoas assim. A obra de Deus é levada nessas loucuras, assim, desse jeito. Não por aquele tipo de gente que não, eu vou pregando na manhã, eu vou falando de um jeito, não. Nós temos que conviver com os nossos colegas, nós temos que conviver com os nossos familiares. O nosso exemplo vai falar muito alto, mas nós temos que pregar. E ele conta, um biógrafo, que um dia ele estava caminhando nas ruas de Chicago, de noite já, era bem tarde. E quando ele olhou no relógio, já eram 15 para meia-noite. E ele não havia pregado para ninguém. Mas ele prometeu, e quem fala algo para Deus sabe que é sério. A Bíblia diz que é melhor nós não votarmos, não prometermos nada para Deus do que prometer e não cumprir. Ele pegou e ele foi correndo atrás daquela mulher. Imagina, um cara de 150 quilos, com uma barba enorme, com um terno grandão, dizendo: ei, moça, peraí! E saiu correndo atrás da moça. A mulher olhou, se apavorou e saiu correndo. Entrou numa rua, saiu de uma rua, entrou numa viela, numa noite muito fria em Chicago, estava nevando. Aquela mulher correndo, desesperada: espera aí, foi correndo atrás dela, correndo. Quando ela conseguiu chegar na casa dela, tremendo, a chave cai, ela pega a chave, ela está olhando, ele vem chegando perto, ela abre a porta, quando ela vai fechar a porta, ele bota o pé, bota a mão: só um pouquinho, moça. A moça sai correndo, sobe as escadas desesperada, ele sobe correndo atrás dela, ela se enfia embaixo da cama, e ele chega ali daquele jeito meio Harry Potter, aquele amigo lá do Harry. Ele levanta a cama da mulher, descobre ela ali, puxa ela pelo braço e diz assim: eu só quero te falar de Jesus, eu só quero te pregar o evangelho. Um jeito meio brusco, um jeito meio louco, um jeito nada convencional, mas de alguém que queria ver a obra de Deus andando. Então, no dia 24 de novembro de 1871, o edifício da igreja de Moody foi destruído no grande incêndio de Chicago. Esse cara, ele era punk demais. Um dia ele disse para Deus assim: Deus, aonde tu mandar pregar, eu vou pregar. Deus fala com as pessoas. Ele estava no banco e Deus falou com ele, disse assim: Moody, prega agora. Ele pediu para o dono do banco uma mesa, subiu sobre aquela mesa e pregou o evangelho dentro do banco, e várias pessoas se converteram ao Senhor ali. Só que nesse momento ele estava perplexo, porque uma semana antes do incêndio de Chicago, ele pregou o evangelho para os crentes, e ele não falou sobre a salvação. Tinham muitos visitantes na igreja, e ele disse: voltem semana que vem, e eu vou explicar para vocês o que vocês devem fazer com a cruz de Cristo. Ele não falou sobre arrependimento, sobre fé, não. Ele queria resolver isso semana que vem com os ouvintes dele. Aconteceu que naquela semana houve um grande incêndio em Chicago, e a maior parte daquele povo que ele pregou o evangelho morreu naquele incêndio, e ele não viu mais aquelas pessoas. Debaixo dessa crise, membros da igreja morreram, algumas pessoas que eles estavam pregando o evangelho morreu, o prédio da igreja foi destruído. Ele sai desesperado e ele vai até Nova York, tentando levantar recursos financeiros para construir a igreja, para ajudar os irmãos da igreja, para socorrer os milhares de desabrigados que ficaram em Chicago. E numa noite, sozinho, caminhando pelas ruas de Nova York, perdido, desolado, ele nos conta essa experiência. Um dia na cidade de Nova York, um dia que não posso descrevê-lo, eu raramente me refiro a ele, é uma experiência quase demasiadamente sagrada para contar. Eu só posso dizer que Deus se revelou para mim e eu tive uma experiência do seu amor, tanto que eu tive que pedir-lhe para manter sua mão sobre mim. Voltei a pregar novamente. Os sermões não eram diferentes, eu não apresentava novas verdades, mas a diferença foi que centenas de almas foram convertidas.
Eu não gostaria de voltar para onde eu estava antes dessa experiência abençoadora, mesmo que você me desse o mundo todo. Ele teve uma experiência com o Espírito Santo. Ele teve uma experiência de poder com Deus, uma experiência de renovação, uma experiência de enchimento com Deus. De repente, nós vamos orar, igreja, nós vamos pedir isso. Nós vamos bater na porta do céu, nós vamos clamar por isso. Nós precisamos de poder de Deus para pregar o Evangelho nessa cidade. Versículo 2, de repente veio da onde? Vamos lá, com a Bíblia aberta aí, irmãos, vamos lá. Poxa, vamos lá, igreja, com a Bíblia na mão. De repente veio da onde, Leandro? Esse Espírito, esse poder, ele não vem de homens. Ele não é macaquice, ele não é bizarrice para as pessoas ficarem pulando que nem retardados dentro da igreja. Ele não é uma experiência que nos faz palhaços, que nos faz idiotas, imbecis. Ele é uma experiência de poder, ele é uma experiência de revestimento. Eu não estou dizendo aqui que uma pessoa não pode pular ao ser cheio do Espírito Santo, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que alguma pessoa não pode correr, bater palmas, eu não estou dizendo isso. Jonathan Edwards foi acusado porque muitas manifestações ocorriam nas reuniões onde ele pregava. E eu me arrisco a dizer, Jonathan Edwards foi expulso de uma igreja tradicional. Se Edwards, apesar de ser tradicional, se Edwards pisasse os pés nas igrejas hoje, um local que ele não pregaria seriam as igrejas tradicionais. Ele seria expulso mais uma vez. Esse poder, essa unção, como quiser chamar, meu irmão, ela vem do céu. Não é produzido, não é ensaiado, não é fabricado, não é manipulado. Não tem um jeito para fazer ele acontecer. Não tem uma forma, uma manha. Não. Vem do céu. Não vem dos homens. Não vem do pastor. Não vem de Pedro. Não vem de Paulo. Vem do céu. De repente veio do céu. O que vem do céu? Vamos lá. O que vem, Maria? O que vem? O quê? Um som de quê? Um som de um vento impetuoso. Primeiro então vem do céu. É um som, não é barulho, não é algazarra, não é bagunça. O grego aqui para som é ecos. Mesmo termo utilizado por Lucas no capítulo 21 e versículo 25 do seu evangelho, para relatar o bramido das ondas. Foi audível, foi verificável, foi público. O som desse derramamento é algo forte, impactante. O termo do grego é ecos, aquilo que ecoa, aquilo que reverbera, aquilo que gera algo. Foi isso que veio sobre a igreja. Não é algo que fica neles, não é algo que se restringe a eles, é algo que vai ecoar na vida, é algo que vai se estender à vida, é algo que vai tomar conta em proporções da vida toda. É um eco. De repente veio do céu um som como de quê? Como de um vento impetuoso, veemente. Ele é veemente, ele é impetuoso. Isso mostra a natureza do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito sopra onde Ele quer. Ele compara o vento com o Espírito Santo com o vento. Ele sopra onde quer, Ele é soberano. Ele fala da inescrutável presença de Deus. O vento também nos fala sobre que a presença de Deus ela é indomável. O problema, pessoal, são os nossos extremos. Ou nós temos igrejas parecendo um bando de loucos, que o culto deles ninguém entende nada. O culto tem que ser inteligível. As pessoas têm que entender a pregação, elas têm que entender o que está sendo falado. Mas aí, para sair desse extremo de loucos, de um louco até antibíblico, nós vamos para um extremo da onde nós queremos domar Deus. Eu quero dizer para vocês, Deus não é domado por ninguém. Deus é indomável. Ele é Deus. O Espírito sopra onde Ele quer, ainda que nós não queiramos. Porque se Deus fosse seguir a nossa ótica,
teria muitas pessoas que não seriam tocadas por Deus. E muitas pessoas que nós queremos, elas seriam tocadas. Mas Deus vai aonde nós não gostamos. Deus não vai, às vezes, como presença favorável em locais que nós gostamos e que nós queríamos, porque Ele é indomável. Ele não age segundo o meu querer. Ele não age segundo o teu querer. Ele é um vento impetuoso. Ele é como um vento impetuoso. Veio do céu. Então grave na tua cabeça, de repente. Olha as pistas que Lucas está dando. De repente, veio do céu um som como de um vento. Notem que Lucas, ele vai usar sempre uma comparação, porque Deus, ele não tem uma descrição exata. Notem aqui. De repente veio do céu o quê? Um som. É de um vento? Não é de um vento. É como de um vento. Impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram línguas entre eles de fogo? Não. Como de fogo. E pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse poder, ele vem, ele é como um som de um vento. Ele é semelhante ao som de um vento, impetuoso, violento, poderoso, impactante. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. O pessoal acaba fazendo comparação boba no versículo 13 e no versículo 4. Apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo. Pessoal, essa língua de fogo não é as línguas que eles estão falando. Vocês sabem disso, né? Eu já vi gente... que Deus vai queimar tua língua hoje e tu vai ter uma língua de fogo. Não. Língua de fogo é quando o fogo sai forte, sai como uma língua de fogo. É como se pousasse sobre cada um deles uma tocha na cabeça de cada um deles. Vocês sabem disso, né? Tá bom, legal. Não é que a língua deles virou uma língua de fogo, tipo um dragão, né? Tipo, né? Não é isso. Pousou sobre eles como uma língua de fogo, algo que queimava sobre a cabeça de cada um deles. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Mas por que essas línguas são de fogo? Por que é o fogo? O fogo é um símbolo do Espírito Santo. Ele ilumina, ele aquece, ele queima. Isso ilustra a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Ele ilumina através da palavra, aquece o coração com as palavras de Deus e queima as nossas impurezas. Vocês se lembram de Lucas capítulo 24, se não me falha a memória? Todos aqui já leram Lucas, com certeza, né? Então, os discípulos estão caminhando no caminho de Emaús. Aí Jesus encontra com eles, começa a falar com eles, chega na casa com eles, e quando Jesus vai embora depois de partir o pão, eles vão dizer, cara, era o mestre, porque quando ele falava, o nosso coração, o que, Mari? Ardia. É o poder do Espírito Santo, o poder da presença de Deus é um poder que queima, é um poder que ilumina, é um poder que regenera, é um poder que transforma. Essa é uma experiência impactante. Os elementos aqui que Lucas está usando para nos mostrar, os elementos que o Espírito Santo utilizou ali, foram só elementos impactantes. Você pode ver, não pousou sobre cada um deles um chuchu. Não, até que moranga é algo pesado, mas não pousou sobre cada um deles um quiabo, né? Imagina, muitas igrejas gostariam que pousasse um cubo de gelo sobre a cabeça de cada um deles, né? E viram distribuídas entre eles um cubo de gelo que não derretia e congelava cada um deles, e todos foram congelados naquele dia, e a igreja morreu. Sim, é assim que as igrejas morrem. As igrejas morrem com crentes frios. E o crente quente não, que dá glória a Deus, aleluia, blá, blá, blá. É lógico que a presença do Espírito Santo vai repercutir na nossa adoração. Leia Atos, não tem como mudar. Quando eles são cheios do Espírito Santo, a primeira coisa que eles vão fazer, eles vão glorificar Deus, eles vão exaltar Deus, eles vão cantar. Paulo vai falar nas suas cartas, vai dizer assim, olha, se encham do Espírito Santo cantando entre vocês, cantando, louvando ao Senhor. Precisamos ter uma experiência cantando a Deus, precisamos disso, isso é lógico. Só que os elementos que acontecem aqui
Os elementos que estão aparecendo que o Espírito toma para si, porque Ele é Deus e Ele usa o que Ele quiser. É o elemento de um vento impetuoso. Quem de vocês aqui já viu um furacão no YouTube? Porque aqui em Porto Alegre não tem, né? Alguém de vocês já viu? Já viram? Eu era criança, não me lembro se esse dia minha mãe estava em casa, mas quando criança nós morávamos em uma casa que o telhado ele não tinha uma amarra, ele não era amarrado com um arame, as tesouras ali, as madeiras não eram amarrado na parede. Eu me lembro que um dia numa tempestade muito forte, eu estava sentado de frente para a sala e eu me lembro que o telhado levantou, eu vi uns relâmpagos lindos ali e ele caiu de novo. Ali, aquele telhado, se nós fôssemos pesar, tem muito mais de 1 tonelada. Quantos de vocês viram agora o estrago que aconteceu no interior aqui por causa dos ventos? Bota no YouTube lá, tempestade, tornado. Bota lá Kansas e tornado nos Estados Unidos. Vocês vão ver loucuras. É esse símbolo que o Espírito pega para ilustrar a obra dele na vida de um crente. Como que nós vamos considerar isso algo assim? Eu venho na igreja, estou aqui, tranquilo, e eu escuto a palavra, eu escuto a pregação, e eu vou voltar para minha casa, do mesmo jeito, ligo no Fantástico, vou tendo a minha vida do mesmo jeito. Vocês conseguem imaginar isso? Não foi essa experiência que os discípulos tiveram. Eles tiveram uma experiência impactante. É um vento. É como um vento. É como um fogo. Quando o fogo entra em contato com uma substância, ela não é mais a mesma. É destruído toda a impureza. É destruído tudo aquilo que não presta. Essa é uma obra do Espírito Santo. Continuando. Versículo 13 e versículo 4, eu estou acabando. Estou pregando só 4 versículos hoje. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É uma experiência pessoal. Olha o texto, versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre... Vamos lá, pessoal, cadê a Bíblia de vocês aí? Vamos todo mundo acompanhar, unido, com o coração. Vamos lá, todo mundo junto. Sobre só os apóstolos? Sobre somente Pedro? Sobre somente Paulo? Não, o cara nem estava aqui, estava matando gente. Sobre somente Tiago? Somente Mateus? Não. Sobre somente os homens? Somos uma igreja bíblica, mulheres não recebem o Espírito Santo. Sim. Sim. Não. São 120 crentes orando. E todos eles é uma experiência pessoal. Eles estão unidos como igreja, mas sobre cada um deles, Deus conhece a multidão. Deus nos vê como uma igreja local. Deus vê a Vintage aqui como uma igreja só, mas Deus conhece a tua peculiaridade. Deus conhece você e Deus quer encher a tua vida em especial. É uma experiência pessoal. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. Unidade eclesiástica. Mulheres, escravos, servos, livres. Eles foram cheios do poder de Deus. A nossa situação nos dias de hoje não nos dá outra saída. Precisamos retornar e clamar a Deus e orar por um avivamento. Paixão por Deus, paixão pela oração. Precisamos de paixão. Eu encerro contando uma experiência de John White. Eu encerro esse meu sermão, pediria que vocês prestassem atenção nesse último minuto. John White
o psiquiatra missionário, o autor, nos fala de sua experiência de manifestação do Espírito. Passo a ler ela. Em uma ocasião, foi quando eu orava com os presbíteros e diáconos na minha casa. Eu tinha tentado ensinar-lhes o que era adoração. Em seguida, virei-me para a oração. Para ser um modelo para eles, comecei a expressar adoração, consciente da pobreza de minhas palavras. Então, de repente, observe a palavra de novo que eu falei para vocês. Então, de repente, eu vi na minha frente uma coluna de fogo de cerca de 2 metros de largura. Parecia surgir por baixo do chão e passar através do teto da sala. Eu sabia que de uma forma infalível e que transcendeu o uso do meu intelecto, que eu estava na presença do Deus de santidade. Com espanto, eu assisti uma coluna de chamas subindo em nossa própria sala de estar, enquanto meus irmãos ficaram com suas cabeças inclinadas em silêncio e de olhos fechados. Eu senti que eu estava na presença da realidade e que meus irmãos estavam dormindo. Durante anos eu nunca falei do incidente. Os outros que estavam presentes não poderiam ter percebido a mistura de terror absoluto e alegria que ameaçou varrer-me. Como eu poderia ver o que eu vi e continuar vivo? Palavras inteligíveis de amor e de adoração saíam da minha boca enquanto eu lutava para manter meu autocontrole. Eu já não estava tentando adorar. A adoração estava desfazendo-me, levando-me para longe. E ser desfeito era tanto assustador como cheio de glória. Vamos orar. Senhor Jesus, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, ó Espírito, e transborda a tua igreja para a glória do teu nome. Nós precisamos do teu poder, nós precisamos de tua graça, nós precisamos da tua presença como uma dinamite em nossas vidas. Vem com poder, vem com glória, Senhor. Eu peço a Ti, leva-nos à oração, leva-nos ao clamor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos tua igreja nessa terra. Pelo poder do teu nome, pelo poder do teu evangelho, pelo poder da tua graça, reveste-nos. Enche-nos da tua plenitude. Pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua graça. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos ficar de pé, pessoal. Vamos ficar de pé.